prontinho, Fabiana. Bom, gente, pessoal, boa tarde. Bem-vindos aos que ainda não participaram, né, que estão vindo pela primeira vez. Todos são muito bem-vindos dentro do Escorai. Novos membros, né, Poliano, que entrou agora e já se prontificou, né, já aceitou nosso convite de gerar essa discussão. Para quem não conhece o formato, a gente tem esse tipo de reunião que a gente brevemente, né, tem a exposição do convidado sobre o tema e depois a gente abre o espaço para comentários, perguntas, discussão, de uma maneira bem livre, né, só vão colocando no chat ou levantando a mão para poder a gente conseguir que todo mundo fale, né, que todo mundo comente sobre a apresentação. Então, para não como só o tempo, né, é limitado, eu vou apresentar rapidamente Poliano e aí vou deixar para ele ficar bem à vontade para comentar e depois a gente ir colocando nossos comentários e nossas visões, tá? Então, nós vamos ter hoje a presença ilustre, né? Muito obrigada, já agradecendo a Poliano pela disponibilidade, Poliano Bastos da Cruz, é doutor em Ciências Contábeis e Administração, tem doutorado sanduíche no Sam Walton College of Business, na Universidade do Arkansas. E hoje, o nosso objetivo aqui, a proposta, foi gerar, né, Poliano, um bate-papo sobre consumo verde, o comportamento do consumidor após uma tragédia ambiental. Não vou adiantar muitas questões que você colocou, né? A gente colocou no e-mail alguns pontos de discussão que você trouxe para a gente e o artigo, né, de base que você mandou. Então, eu deixo para você agora, Poliano, né, comentar e, na sequência, a gente faz os nossos comentários e perguntas, tá? Muito obrigada mais uma vez e fica à vontade. Imagina, eu que agradeço, Fabiana, agradeço bastante ao Fabiano por ter facilitado a minha entrada no grupo. Vai ser um prazer participar com vocês nas próximas reuniões. É legal começar apresentando alguma coisa, né, que vocês conhecem um pouco melhor o meu trabalho, que eu tenho feito mais recente, né? A gente está com um trabalho recente aí. Não sei se todo mundo está vendo a apresentação. Sim. Ótimo. Então, como a Fabiana já adiantou, eu vou falar um pouco sobre o consumo verde, né? Tipo de trabalho que a gente não gosta muito de ter que apresentar por culpa das condições que a gente coleta os dados, né? Então, o que acontece com o comportamento de consumo depois de uma tragédia ambiental? E aí a gente vai ver um trabalho que foi feito em 2016, a coleta de dados foi em 2016, referente à tragédia de Mariana, né? Um dos rompimentos de barragem que a Samarco Barra Vale, né, passaram no Brasil em menos de uma década, né? Então é uma coisa para ficar bem relevante aí na nossa mente, que esse tipo de conduta não pode mais acontecer. Não vou ficar tomando muito tempo me apresentando, só complementando o que a Fabiana já falou, que eu acho que é de mais relevância, que hoje eu sou professor associado e pesquisador na FUCAP Business School e tenho me atido muito a pesquisas na área de ESG, né? Então, com essa formação mais de contabilidade e finanças, né, cadeia de suprimentos, eu tenho conectado muito isso dentro da pauta de ESG e tenho tentado fazer essa interface que ainda está um pouco truncada da contabilidade com a parte ambiental e a parte social, né? Mas hoje nós não falaremos disso, né? Falaremos de uma pesquisa empírica mais ligada a comportamento do consumidor mesmo, né? Então, a ideia da gente estudar comportamento do consumidor não está ligada na tragédia em si, né? O consumidor ele mudou drasticamente nos últimos 10 anos, né? Então, os consumidores eles estão mais ESG do que nunca. E o movimento ESG, que acabou abarcando várias
das questões e das iniciativas empresariais, corporativas, de sustentabilidade, ele veio para ficar, diferente de outros movimentos, né, como os Objetivos de Sustentabilidade do Milênio e até as próprias ODS, que são mais contemporâneos. Esse movimento ele veio para ficar porque ele parte do consumidor. Então, a partir do momento que a gente tem a geração Z e os millennials também um pouco pegando postos de comando e sendo detentores de aproximadamente 30 trilhões, né, de dólares de patrimônio, e querem alocar isso em empresas que são sustentáveis, tem alguma contrapartida social e tem estruturas fortes de governança, fez com que o mercado tivesse que ter uma resposta, porque isso virou a fonte de vantagem competitiva. Então, muito em síntese, esse novo consumidor ele quer a mesma qualidade, a mesma disponibilidade de produto, o preço baixo, e ele quer ainda que a empresa tenha uma contrapartida ambiental, social e de governança, principalmente em proteção ao acionista minoritário e políticas de diversidade, né, por parte das empresas. E aí entender o comportamento desse novo consumidor fez com que a literatura ficasse muito focada, né, em identificar o que mexe com esse tipo de comportamento, né? Até para, tradicionalmente, se traçar tecnologia na área de marketing para conseguir orientar as empresas como que elas fazem propaganda dentro desse novo contexto e como elas estimulam consumo dentro desse novo contexto. O lado, e sempre tem um lado positivo e um lado negativo dentro desse movimento, né? O lado positivo é que empresas que tradicionalmente trabalhavam meio que a la Don Quixote na área ambiental, elas começam a ter muito mercado e começam a querer entender isso também para mostrar o que elas fazem de diferente, porque que eventualmente os custos são um pouco maiores. E, no geral, são bem pouco maiores, né? Só que a literatura ela tem bastante dificuldade em tentar modelar, de fato, o que é esse comportar, essa consciência sustentável, né, ecológica, por parte do consumidor. Porque ela tem estudado isso muito ligado à estratégia de marketing mesmo, dos trabalhos de marketing, que estão tentando ali ver alguma coisa que afeta na intenção de compra, de repente a necessidade de pagar, a vontade de pagar um preço premium por um produto que é sustentável e coisas mais ligadas com isso, né? Muito ligadas com a intenção de compra ou com a compra em si. Então, a gente vê que tem uma falha na literatura, uma falta na literatura de fato, explicar como que as pessoas elas se comportam de forma mais consciente do ponto de vista de consumo ecológico. E aí essa falta de literatura, essa falta de tecnologia por parte da academia acaba não permitindo, né, não dando os insumos necessários para que esse lado positivo e as agências, os reguladores, né, o governo e os demais stakeholders que atuam com algum poder de regulação consigam estimular essa consciência sustentável. Então, eu e os autores do trabalho, a gente tem como hipótese, né, que para conseguir identificar quais de fato são os determinantes dessa consciência de consumo ecológico, é necessário a gente ter algum movimento ali que deixa isso muito saliente na mente do consumidor. Isso está muito ligado à literatura mais contemporânea de sustentabilidade, que mostram que as ações e as reações do consumidor, elas, do ponto de vista sustentável, elas de fato ocorrem quando a gente contém algum estímulo externo que torna isso mais saliente, que faz com que o consumidor ele perceba de fato o que está acontecendo com o meio ambiente. E aí, fazendo isso, a gente entende que a gente vai conseguir, de forma muito mais efetiva, né, colaborar não só com o mercado, mas também
com os reguladores na hora de formulação de política para a área de sustentabilidade, principalmente em dar essa consciência ao consumidor para que ele continue pressionando as empresas a se comportar da forma correta. Não tem poder maior de pressão à empresa do que o mercado consumidor. A empresa ela paga multa em alguns momentos, porque ela traz lá os fluxos de caixa valor presente e pagar a multa poluindo é melhor do que, do ponto de vista financeiro, né, do que ter alguma correção no curso de ação. Então, a gente, de fato, precisa mudar a consciência dos nossos consumidores, né? A ideia é essa. E aí o que a gente fez foi identificar, né, os principais determinantes da literatura de consumo consciente e ver a diferença, né, da consciência do consumidor ecológico em uma região que foi impactada por uma tragédia ambiental versus regiões que não foram impactadas. E aí, quando a gente dá uma olhada na literatura de outras áreas, a gente vê que é documentado uma relação negativa entre o consumo e desastres ambientais, ou algum tipo de relação positiva entre o consumo e alguns comportamentos mais conformes, né, do ponto de vista ambiental. Muito na ideia de que, quando tem uma tragédia ambiental, a gente cria um sentimento de pertença na comunidade, naquela sociedade, e a gente começa a ter o fenômeno, né, que é chamado de construindo de volta algo melhor, né? Então, a gente tem isso bem documentado em outras áreas, mas não na área de consumo propriamente dito, pensando em produtos de uma forma mais geral. Paralelo a isso, a gente tem uma teoria, que é a teoria motivada de motivação pela proteção, que trata de dois aspectos ligados a tragédias ambientais, né? Que tentam ver como que o consumidor ele avalia esse processo de tragédias e como ele percebe que as ações dele afetam e são afetadas pelo processo de um desastre ambiental. E aí, em síntese, a PMT, eu vou chamar ela assim daqui para frente, ela fala que esse processo de construção de uma consciência para lidar com um desastre é ligado a dois tipos de avaliação, né? A pessoa ela avalia a ameaça, o que essa ameaça vai impactar na vida dela e o quão relevante é esse impacto, e ela avalia as formas que ela tem de lidar com isso, né? Como que ela processa esse processo de desastre e como ela lida com isso, e aí tem um reflexo um pouco até maior no comportamento, né? E aí o que a gente fez foi, diferente da literatura tradicional em PMT, a gente desenhou um modelo estrutural que tenta reconciliar a literatura em questões ambientais mais gerais, muito ligada a consumo ou comportamento do consumidor, à teoria da PMT. E aí a gente não assumiu a estrutura mais metodológica que era imposta pela teoria da PMT, que está muito ligada ao aspecto psicológico e não na consequência desses processos psicológicos na conduta dos indivíduos. E aí esse modelo, aí sim a gente usa um argumento metodológico para usar como se fosse um teste de diferença de média, né? Fazer uma análise multigrupo para ver como esses dois grupos de consumidores eles se comportam. E aí, só para definir um pouquinho melhor o que tem no nosso modelo, né? Essa ideia de avaliar como se lida com esse processo é aquela dinâmica psicológica que faz com que a pessoa ela acesse o que está acontecendo com aquele desastre e ela reflita se o comportamento dela, de alguma forma, afetou ali
para a ocorrência do desastre, ou se o comportamento que ela tem ou que ela pode vir a ter vai mitigar as consequências desse desastre. E aí a gente captura essa dinâmica no nosso modelo estrutural, vendo a diferença de efeito, né, do grupo que experienciou essa tragédia no comportamento verde e na percepção da eficácia do consumo nessa formação da consciência do consumidor ecológico, né? A gente olha também para os efeitos indiretos dos antecedentes do comportamento verde e dessa percepção de eficácia do consumo, né? Que é a atitude ecológica, a consciência ambiental e os fatores externos que são extremamente relevantes no sentido de que muitas das políticas estão ligadas a esses fatores externos, né? Então, a gente testou empiricamente a PMT usando um conjunto de dados que é único por culpa do evento em si, e é o tipo de evento que ocorre uma vez só, né? A gente reconciliou a literatura em questões ambientais com a PMT e a gente propôs um modelo estrutural que é baseado na lógica da PMT, sem assumir a estratégia empírica dos estudos anteriores, que não tem esse intuito de compreender o comportamento em si, mas mais de compreender o processo psicológico, né? E aí a gente se baseou, né, a gente num framework que já considerava quais seriam os antecedentes, os principais construtos antecedentes a essa consciência ecológica de consumo, né? E aí a gente comparou as duas regiões, né? A região que foi diretamente impactada com regiões que não foram impactadas pelo rompimento da barragem, para capturar ambos os efeitos, né? Tanto o efeito de avaliar a ameaça como o efeito de lidar com ela. Então, o nosso modelo estrutural, né, a ideia, a gente está querendo ver o efeito do comportamento verde, deixa eu pegar meu laser aqui, do comportamento verde nessa consciência do consumidor e da percepção da efetividade do consumo nessa consciência, mas entendendo que a gente precisa identificar o efeito dos antecedentes desses dois construtos, seriam os nossos construtos de interesse. Então, a gente coletou dados de uma das maiores tragédias ambientais do Brasil, que foi que aconteceu em Mariana, que deixou diversos consumidores da região onde os dados foram coletados em isolamento, em condições completamente inóspitas, né? De uma tragédia totalmente sem precedentes, que matou diversos micro-organismos, formas de vida no ecossistema do Rio Doce, e, de fato, gerou bastante impacto numa região bem extensa, né? Em todo o Rio Doce. Eu acho que as imagens elas mostram melhor o que esses consumidores experienciaram e exatamente essa mudança, né, de panorama entre o que era antes Mariana e o que se tornou, que a gente está querendo pegar como que isso afeta na consciência ecológica das pessoas. Aí olhando tanto do ponto de vista mais macro, né, como essas primeiras imagens mostram, né, como do ponto de vista mais micro, que eu vou mostrar mais algumas imagens para vocês na sequência, né? E aí lembrando que, pensando no consumidor, né, e nas pessoas, nos cidadãos, eu estou usando muito consumidor, mas no intuito de que uma pessoa ela precisa consumir produtos para a subsistência dela, né? Não é no sentido ali de marketing. A gente viu essa tragédia afetando a qualidade da água, proliferando insetos que causaram uma série de doenças, e a gente vê que no sudeste do Brasil a gente tem já documentado previamente pela literatura que as pessoas elas têm mais consciência ecológica do que em outras regiões no Brasil. Então, a gente fez uma pesquisa quantitativa de corte
transversal, coletando dados de dois tipos de município, né? Municípios diretamente afetados pelo rompimento da barragem e municípios similares que não foram afetados, para que a gente pudesse fazer essa análise multigrupo. E aí, obviamente, o dia a dia das pessoas que foram afetadas pela tragédia de Mariana foi severamente mudado, porque a cidade ela foi totalmente dizimada, né? Então, de fato, é um case, infelizmente, que dá para testar a PMT, porque a PMT ela demanda esse tipo de evento, né, para que seja testado. Então, a gente aplicou um questionário entre abril e julho de 2016, um ano depois da tragédia. Algumas dessas imagens que eu trouxe são até de 4 anos depois do rompimento da barragem. Todos os construtos foram adaptados do trabalho do Zau e Colegas de 2014. As escalas elas foram previamente validadas. A gente usou escala tipo Likert de 5 pontos. Fizemos um pré-teste na hora que a gente estava fazendo a adaptação transcultural desses questionários, com 20 respondentes, sendo 10 de uma região que foi da região impactada e 10 da região não impactada, para a gente identificar se havia necessidade de algum tipo de correção e adaptação no questionário, e aí procedemos dessa forma. Aí a nossa amostra final inicial ela foi composta de 420 respondentes da região impactada e 394 respondentes da região não impactada. A gente viu que em ambos os grupos havia uma predominância de mulheres, a idade das pessoas estava entre 21 e 30 anos, a maioria dos respondentes. A gente viu que entre as duas amostras tinha alguma diferença relativa a nível educacional e renda, mas a gente conduziu alguns testes e viu que esses fatores não tornavam a amostra distinta, né? Então, de maneira geral, as amostras elas eram equivalentes. A gente fez uma análise usando a distância de Mahalanobis para identificar a presença de outliers, excluímos 78 outliers da amostra da região impactada, ficamos com 342 respondentes e 63 da região não impactada, o que totalizou uma amostra final para esse grupo de 331 respondentes. E aí a gente procedeu com uma análise fatorial confirmatória, é bem esse o termo, mas é o que está no artigo dado que os revisores pediram, né? Mais uma avaliação do modelo de medida, porque a gente está usando modelagem de equação estrutural pelo método dos mínimos quadrados parciais, então não tem uma análise fatorial confirmatória. Isso foi uma demanda dos autores e dos meus colegas, acho que já, com certeza, dos revisores, perdão, já passaram por algo similar. E a gente fez a nossa comparação entre os dois grupos por meio de uma análise multigrupo, usando a técnica de mínimos quadrados parciais, né? Então, primeiro, pensando na região impactada, a gente checou as questões básicas para avaliar se o modelo de medida ele era válido, né? Então, a gente viu a variância média extraída de todos os construtos sendo maior do que 0,5, que indica validade convergente. Pegamos aqui a diagonal da variância. Na diagonal, nós temos a variância média extraída ao quadrado para cada construto, e ela é superior à correlação de um construto com os demais, né? Que é o critério conhecido como critério de Fornell e Lacker, né? Agora, nos estudos mais recentes, a gente utiliza o HTMT do Hensler, né? Ele já fez até o HTMT 2, mas na época do trabalho a gente usou o critério do Fornell e Lacker, ele foi bem aceito pelos revisores. E avaliamos a confiabilidade, a consistência interna do questionário pelo índice de confiabilidade composta. E aí a gente viu que todos estão acima de 0,7, né? E abaixo de 0,95, o que indica que a gente não tem redundância, que
eles não são acima de 0,95, mesmo sendo semanticamente similares, e a gente não tem alguma pergunta que não faça sentido semântico para explicar os construtos em conjunto, porque nenhum deles é inferior a 0,07, né? Que seria um critério mais rigoroso da literatura. Bem, então, quando a gente estimou o modelo da região impactada, todos os construtos, todas as relações tiveram significância estatística quase que a 10% em todas, né? Exceto pela atitude ecológica no comportamento verde, que foi a 5%, e a percepção da efetividade do consumo na consciência do consumidor, que foi junto com a consciência ambiental nela mesma, né? Até 5%. Aí as demais relações elas tiveram significância estatística a 10%. E aí esses efeitos positivos e significantes mostram que o consumo verde ele de fato influencia a compra de produtos, né? Isso vem das perguntas do questionário que nós utilizamos. Então, ele realmente influencia esse processo de compra de produto. Quando o consumidor ele percebe que tem alguma coisa nesse produto que faz mal, né? Afeta negativamente o meio ambiente, e os indivíduos, quando eles estão cientes de qual tipo de consequência o comportamento deles pode trazer, mais medidas preventivas eles estão dispostos a tomar, né? A percepção da efetividade do consumo também importa, e isso está muito ligado a esse comportamento do novo consumidor, né? Que são pessoas que estão mais preocupadas com propósito do que com carreira, mais preocupados com a consciência ambiental e a atuação ambiental, social e de governança das empresas do que com preço levemente mais baixo, né? E isso mostra para a gente a dinâmica de como se constrói esse tipo de comportamento consciente, né? Primeiro, a gente tem que perceber que esse comportamento é efetivo para depois a gente desenvolver ele, né? Então, os consumidores eles têm que estar cientes, né, de como as companhias se comportam, saber qual é o efeito desse comportamento no meio ambiente e na sociedade, para depois eles tomarem decisões mais responsáveis, mais conscientes de consumo. O consumidor com atitude ecológica, ele se dá conta que, de fato, as ações dele podem afetar a proteção do meio ambiente, e ele começa a se comportar de um jeito mais proambiental, bem naquela ideia de que puxa, eu tenho um planeta só mesmo e não posso deixar esse planeta acabar. E isso é válido também para o efeito positivo que a gente viu do comportamento verde, das atitudes, né, ecológicas, como já dito, e da percepção de eficácia do consumo, né? Então, o efeito da consciência ambiental no comportamento verde, ele sugere, né, que as pessoas da região impactada, que têm um alto nível de consciência, né, de preocupação, elas estão maior propensas a se engajar em ações de consumo verde, né, em comportamento, no comportamento verde no geral, no comportamento verde em específico, né? E isso acaba tornando elas mais conscientes. A mesma coisa para a consciência ambiental e os fatores motivadores externos. E aí chama atenção aos fatores motivadores externos, porque é muito contemporâneo dizer isso, né? Quando o consumidor ele não tem credibilidade da fonte de informação, ele perde a crença nos anúncios que são feitos, isso acaba se tornando uma barreira
para esse comportamento verde. Por isso que esses fatores, esses motivadores externos, eles são tão importantes, né? Porque eles que vão determinar como que a gente faz tanto campanha publicitária, mas também como comunica a formulação de política para que a gente possa mudar o comportamento de consumo dos indivíduos. E aí, olhando para a região não impactada, o raciocínio é análogo para a validação do nosso modelo de medida, que foi o mesmo. Nós tivemos resultados similares ao da região impactada, assim como os resultados dos testes de hipótese, com um adendo, né? A percepção da eficiência de consumo em regiões não impactadas, ela não mostrou significância estatística para aumentar a consciência ecológica de consumo das pessoas respondentes da nossa pesquisa. E aí a gente parte, antes de eu falar um pouco desses resultados, só para sistematizá-los, né? A gente parte para a comparação entre os dois grupos, né? Tendo em mente que a percepção da efetividade do consumo não teve efeito na região não impactada. Então, a gente percebe que a gente só conseguiu respaldo para 3 hipóteses, né? Então, em síntese, a região impactada, ela mostrou ter um efeito no comportamento, né, em toda essa dinâmica do consumo, da consciência do consumidor para produtos ecológicos, em relação à percepção da eficácia do consumo dele, em relação às atitudes ecológicas que ele tem para aumentar essa percepção de eficácia do consumo consciente, em relação à consciência ambiental que ele tem, impactando ali no comportamento verde dele. Nas demais relações, não teve uma diferença significativa entre as duas amostras, né? Então, eu vou falar das hipóteses que não foram suportadas, porque são as contraintuitivas e essas que, por que não teve um efeito maior na região que foi impactada pela tragédia, né? Então, a hipótese 1, né, ela não foi corroborada, né? Lembrando lá que é o efeito do consumo verde, do comportamento verde na consciência de consumo ecológico. Isso pode ser pelo fato de que as pessoas que experienciam esse tipo de tragédia, elas acabam perdendo a crença de que o comportamento delas pode gerar algum tipo de mudança para esse panorama. Principalmente se a gente pensar que a gente está falando de uma grande empresa versus a uma sociedade, versus a uma comunidade local, e, de fato, essa descrença no Brasil ela se mostra mais saliente em outros estudos dentro da área ambiental, da área de marketing, da área de cultura organizacional. E isso está em linha com o que a PMT fala, porque quando a pessoa ela não consegue, de alguma forma, identificar que a ação dela pode mitigar, pode evitar a ameaça que ela está sofrendo, de fato, ela perde um pouco dessa consciência ecológica. E aí a hipótese H3A, né, também não foi suportada, que é o efeito das atitudes ecológicas no comportamento verde. Isso pode ter sido pelo fato também de que na região impactada há uma dificuldade grande de acreditar que ter um comportamento, práticas de comportamento verde vão fazer alguma diferença, né? Então, eu estou fazendo tudo correto do ponto de vista ambiental e aí uma estrutura de uma empresa gigante e eu sou uma pessoa só, ela rompe e causa esse tipo de tragédia. De fato, isso pode fazer com que as pessoas acreditem que a ação delas não vai conseguir mudar panoramas como esse. E isso está em linha com a PMT, no sentido de como as pessoas lidam com esse tipo de processo. Então, muito de tentar
entender que isso vem em alguns cenários de algum agente externo mais forte, que a pessoa não tem poder nenhum de fazer algum tipo de ação para conter essa ameaça, né? Então, as pessoas acreditando de fato que as atitudes delas não têm efeito nenhum no que está acontecendo no entorno, e isso acaba mitigando a consciência ambiental das pessoas. E aí a hipótese 5A, né, que é o efeito dos motivadores externos no comportamento verde, também não foi suportada, e isso vem muito da falta de confiança depois de uma tragédia dessas, que as pessoas sentem em termos de disclosure ambiental. A Samarco e a Vale estavam com tudo correto, né? Não teve nenhuma matéria antes falando que havia algum tipo de falha em inspeção ou algum tipo de manutenção não foi dada. O que caracteriza que os relatórios prévios, de alguma forma, eram um tipo de greenwashing, né? E aí, quando as informações são greenwashing, a gente não acredita nos motivadores externos, isso pode estar sendo manipulado, né? E aí a hipótese 4B, que também não foi suportada, ela trata da preocupação com o meio ambiente na percepção de eficácia do consumo, né? Então, isso pode ter ocorrido também, né, a falta de um efeito maior na região impactada, pelo fato de a tragédia, a percepção da ocorrência da tragédia em si não está sendo ali absorvida, né, percebida pelo consumidor como algo que vai, de fato, fazer com que as suas ações sejam mais efetivas ou não, né? Então, o quão preocupado eu estou com o meio ambiente não vai fazer com que as empresas elas parem de fazer greenwashing, né? Eu preciso, de alguma forma, ter algum tipo de apoio, algum estímulo externo, como bem documentado pela literatura, para que, de fato, isso aconteça. Porque a minha consciência individual ela não vai ser o suficiente, ela pode até ser necessária para prever esse tipo de desastre, né? Pode ser uma condição necessária, mas não vai ser uma condição suficiente. E aí, indo para a última hipótese, para o antepenúltimo slide, já estou terminando, a hipótese 5B, né, que é o efeito dos motivadores externos no comportamento verde, também pode estar ligado ao fato de que a percepção de que o governo não estava fazendo enforcement legal para aquelas ações feitas, ali, econômicas feitas na área onde teve o rompimento da barragem de Mariana. A empresa não estava divulgando informações fidedignas, isso caracteriza greenwashing, e se eu não tenho materialidade das ações, de fato, eu não vou esperar que os motivadores externos vão gerar algum tipo de efeito. Então, isso mostra a relevância que a gente tem de informações fidedignas e de comunicar de forma fidedigna aos consumidores, né? Então, eu fiz uma conclusão bem simples, né, para deixar mais aberto a consideração de todos, né? No geral, a gente nota que depois de uma tragédia ambiental, os consumidores da região que foi impactada por ela, eles começam a desenvolver uma consciência ecológica, né, de consumo maior, né? Eles começam a refletir mais sobre todo o processo de consumo e várias de suas ações relativas ao processo de consumo e como isso pode ajudar ou mitigar o efeito desse tipo de tragédia. Eles tendem, as pessoas, os consumidores, né, em particular, tendem a acreditar menos nas ações individuais, assim como nos motivadores externos, né? Então, eles acabam tendo um menor comportamento verde, aumentando ali e aumentando
tendo menor comportamento verde, eu tenho menos consciência de consumo ecológico, por culpa de todo esse fator externo que está totalmente fora do controle do consumidor, principalmente num caso como esse em particular, de que o produto não é destinado ao consumidor final, né? E, no geral, a gente vê que regiões impactadas têm uma mudança por tragédias ambientais, tem uma mudança na consciência de consumo ecológico, por culpa das diferenças que a gente percebeu nas atitudes, na atitude ecológica, na preocupação com o meio ambiente e na percepção, e principalmente na percepção da efetividade do consumo, que só se mostrou um determinante do consumo, da consciência de consumo ecológica na região impactada. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Agradeço aí imensamente a atenção de todos e reforço novamente aí como fui acolhido de forma tão positiva por diversos de vocês, né? Em especial pelo Fabiano, pela Cavita, pela Fabiana, que trocaram algumas mensagens comigo e me permitiram estar aqui fazendo parte do grupo hoje. Obrigado. Muito bom, Poliana. Obrigada, viu, por ter feito a Imagina. apresentação da sua pesquisa. Achei bem interessante. Parabéns mesmo. Obrigado. Bom, queria aproveitar e abrir para ver se alguém também tem alguma reação ou comentário, pergunta, assim, enfim, para a gente começar a interagir um pouquinho aqui. Eu fiquei com uma dúvida, Poliana, enquanto o pessoal vai pensando aí nos comentários, né, e assimilando as reações. Quando você falou que você comparou as duas regiões, eu fiquei me perguntando o que era a outra região e o nível de similaridade que se teria em termos de consumidores com a região de Mariana, até para verificar se foi feito um trabalho de isolar qualquer tipo de efeito de diferença de perfil da população, né? Então, para garantir que os resultados foram em função da tragédia, da experiência com a tragédia, e não em função de diferenças que eventualmente podem existir entre os moradores, né, dessas duas regiões. Legal, Cavita, obrigado pela pergunta. Esse é um excelente ponto, porque quando a gente tenta fazer algum tipo de inferência que tangencia a causalidade, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Que a gente está isolando bem esses grupos. Então, a gente pegou a população não afetada, são consumidores que moram próximo, né, próximos a rios, próximo ao Rio Doce, ou até em municípios que estão próximos ao Rio Doce, mas não foram afetados pela tragédia. E aí o que a gente fez para verificar se de fato essas duas amostras elas eram comparáveis, né? Se a única coisa que diferenciava elas era a tragédia, foi mensurar a invariância em relação a todos os aspectos demográficos, né? Relativos a gênero, renda, educação, alguns aspectos relativos à profissão. Então, a gente fez análise, aí não está no artigo por questão de espaço, de mensuração de invariância de todos esses possíveis confounders que a gente poderia ter, e a gente viu que as amostras elas eram comparáveis e elas estavam de fato variando apenas na questão da tragédia. Vai lá, Nélzio. Obrigado, Cavita. Boa tarde aos demais que eu não cumprimentei. Parabéns, Poliano. Obrigado. Eu estou com um trabalho diferente do seu, mas na perspectiva quali em Brumadinho. Então, me interessou bastante a sua discussão, né? Minha praia não é quant, então vou fazer minhas provocações, mas não vou entrar no mérito quant. Mas me preocupam umas coisas em relação ao seu instrumento tangenciando, que é algo que a Cavita colocou muito bem, né? Um ponto, na verdade, você tem duas amostras, né? E aí você tem resultados bem similares, né? Você apresentou o primeiro detalhado, o segundo tão bem similar. E aí o primeiro tem um impacto direto,
né? Esses consumidores, cidadãos que você colocou, têm impacto direto. E aí, me incomodou particularmente, mais uma vez, não vou entrar no método quanto mas o resultado da segunda parte, a internet travando. A chuva melhorou, mas está continuando travando aqui. A chuva melhorou, mas está travando aqui. Desculpa aí. Aí você tem... desculpa, gente. Você tem resultados muito similares, onde tem a região impactada e a não impactada. Isso eu gostaria de dar uma explicação um pouco melhor, porque tão próximos esses dados. E aí você fala que há um aumento da consciência da região impactada. E aí não há um aumento da região não impactada. E os resultados são similares. Esse é uma discussão interessante. Esse instrumento tinha, como eu não vi o instrumento, assim, o instrumento tinha essa discussão antes e pós-impacto, tanto para nessa perspectiva de uma região real, para o impactado e não impactado. Eu não sei se você me fez entender, eu fiquei confuso, mas... Não, obrigado. Obrigado, Kavita. Obrigado, Fabiana. Obrigado, eu agradeço pela pergunta, super pertinente, né? Primeiro, vou tentar explicar por que a similaridade dos resultados na região impactada e na não impactada. Como a coleta ela aconteceu 1 ano depois da tragédia, e aí, pegando um pouco do gancho do que a Kavita perguntou, como a gente está falando de pessoas que moram em municípios similares, e a gente teve repercussão nacional e internacional do que aconteceu em Mariana, esperava-se que, de fato, ambos os grupos tivessem efeitos similares, dado que as pessoas da região não impactada, não fui impactado, mas eu moro num lugar muito parecido, e se acontecer de uma empresa dessas colocar uma barragem aqui? E aí a ideia foi ver a diferença de quem está no e se acontecer, de quem está no que de fato aconteceu. E aí a gente percebeu que na população que passou e experienciou por toda a tragédia, o efeito dessa relação de ter uma consciência de consumo mais ecológica, de ter uma percepção mais efetiva do seu comportamento de consumo, de ter um comportamento de verde em si mais alinhado com toda essa questão da consciência ambiental, se mostrou maior em quem de fato experienciou versus quem não experienciou. Em relação ao outro ponto da sua pergunta, isso seria o cenário ideal, eu coletar antes da tragédia e depois... Deus o livre, pelo amor de Deus. Não, o cenário ideal do ponto de vista metodológico e científico, né? Mas aí exatamente eu ia falar isso na sequência aqui, né? Só que Deus me livre, né? Porque eu sei onde vai acontecer uma tragédia e aí eu não interrompi para pegar e fazer um teste da misericórdia, né? Então, infelizmente, não dá para fazer esse tipo de pesquisa, exceto se, e aí fica um ponto de reflexão, se a gente não manter nessas áreas um acompanhamento periódico com a sociedade, sempre fazendo um diagnóstico do que está acontecendo em termos de consciência de consumo ecológico em regiões que têm maior risco de exposição a uma tragédia, e aí depois que aí faz em todas, né, ou em quase todas, e aí Deus me livre, se acontecer alguma coisa, a gente consegue pegar um antes e depois. Mas, desculpa, Márcio, obrigado. Mas esse instrumento tinha alguma coisa de discussão anterior ou posterior? Teve alguma reflexão desse tipo? Não tinha? Não tinha, Nelson. Porque, como você afirmou que mudou depois da tragédia, eu gostaria de entender como era a percepção antes. É por isso que eu fiz a pergunta, a perspectiva era essa. Eu entendi. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Eu acho que foi uma falha, eu acho que semântica na hora de eu falar, né? O que aconteceu é que no lugar impactado houveram efeitos mais salientes versus o lugar não impactado. Eu não estou pegando antes e depois. Até tem metodologia quantitativa para fazer isso, que as pessoas elas imaginam mais para o futuro, né? Fazer projeção de consumo no futuro. Tem algumas que tem algum design tentando remeter à memória passada de consumo, mas as propriedades psicométricas desse tipo de trabalho são bem frágeis, né? A gente tem muito ali as pessoas ancoradas, aí está muito ligado à parte de economia comportamental, né?
ao Kahneman, o Taleb, o Thaler, né? Elas, no geral, estão ancoradas a alguma coisa ali presente, e é essa coisa presente é que vai carregar o efeito das respostas mais do que a capacidade de lembrança ou de projeção. Aí, por isso, a gente não optou por esse design. Imagina. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pode? Claro. Então, é bem breve. Poliano, super bacana. É Obrigado. interessante esse tipo de estudo que a gente começa a avaliar outras dimensões. Para mim, achei extremamente criativo. Claro que dentro de um contexto complexo como esse. E a minha pergunta é se você tem a intenção de medir isso ao longo do tempo, né? Você fez uma medição e vê se no mesmo grupo, né, no mesmo local impactado pela tragédia, como é que se isso vai tendo mudança de comportamento ao longo do tempo, né? Sim. Poxa, Outros estudos ou até o estudo que você possa replicar em outras localidades que também se veem hoje em condição, em situação de risco, e que aí você poderia, talvez, fazer, não querendo mensurar o depois trágico, mas ver se a sinalização da iminente similaridade pode gerar algum tipo de impacto. Não sei se estou lhe perguntando alguma coisa que possa lhe parecer cabível, nem interessante, mas eu fiquei imaginando que a gente tem a recorrência, infelizmente, do fenômeno e ver se no longo prazo essa discussão que você traz, ela gera mudança de comportamento, porque a mudança de comportamento, às vezes, ela não é pontual. E entendo que, apesar de termos Mariana, infelizmente, também depois, na sequência, nós entramos com 2 anos de pandemia, que aí eu vejo, assim, um retrocesso em muitas ações, né? Só o que a gente tem de máscara aí sendo jogada no mundo. Então não sei se faço uma abordagem, uma pergunta que tenha coerência, mas foi no sentido das inquietações que o seu estudo me trouxe. Poxa, que ótimo, lhe agradeço bastante a pergunta, sim, super interessante, super pertinente, que bom que o trabalho conseguiu provocar essas inquietações. A pesquisa científica, ela precisa de financiamento, né? Então, eu acho que a gente tem que evoluir em algum ponto para um observatório de sustentabilidade, né? Então, a gente tem que construir uma agência que, quem sabe, não será aqui com o SCORAI, de a gente conseguir periodicamente estar medindo no tempo essas questões. Olhando rapidamente só como cientista do ponto de vista metodológico, né, os estudos psicométricos eles têm todos têm uma demanda por estudos longitudinais, porque eles são mais custosos de serem executados. Então, tenho total interesse e tenho desenhado alguns projetos para tentar fazer algum tipo de observatório. E aí, muito na linha de que, dado que eu tenho o censo que cria os dados secundários para os estudos em economia, e eles são aplicando questionário, né, que a maioria dos economistas não sabem disso, né, e acho que é alguma coisa mais robusta do que a nossa metodologia que gera os dados deles, talvez a gente tenha até alguma coisa compartilhada com o governo, né? Numa PNAD, algum tipo de projeto para medir isso ao longo do tempo. Então, isso é um propósito profissional e eu pretendo chegar lá. E aí, muito no sentido de fazer esse diagnóstico com os vários eventos que acontecem. Então, não só com uma tragédia imensa, sem precedentes como essa, mas como a questão, por exemplo, das máscaras. E antes da pandemia, a gente teve os canudinhos com as tartarugas que fizeram uma lei, né? E uma mudança de consumo. Então, assim, é super pertinente, difícil de fazer por culpa da necessidade de não depender do pesquisador, mas sim ser uma organização que tenha isso como um observatório, gerando os dados para que as pessoas possam fazer pesquisa com esse banco de dados. E eu tenho muito essa vontade de gerar dados ligados a áreas como a área ambiental.
Será que você não conseguiria fazer um projeto de pesquisa, tentar um apoio financeiro para você poder montar, pelo menos em próxima etapa dessa coleta, né? Efeitos, não sei se anualizados, porque eu não sei se as pessoas vão se esquecendo e arrefecendo em relação ao dia a dia, e aí isso vai ficando num segundo plano, né? Sim. Em relação às eminências, né, de outras localidades, porque essa questão de Mariana, a gente sabe que ela é um episódio, mas que potencialmente nós temos uma série de situações em estados também que podem ser também de alerta, né? Sem sombra de dúvida, falando um pouco mais da parte profissional, eu tenho projetos de PIBIC que estão dando treinamento a alunos de graduação na iniciação científica por meio de treinamento para coleta e construção de bases de dados, tanto de dados mais à la PNAD, tabulação de dados governamentais que não estão estruturados e coleta de dado primário psicométrico. Eu fiz uma matéria eletiva na graduação de comportamento de consumo, mas não só de consumo, né? Olhando também para ações, atitude, humor. Então, estou dando uma matéria de análise multivariada de dados ligada a isso. Aí, tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado, eu leciono isso. Então, sempre tento pensar alunos que querem seguir carreira de pesquisa, não necessariamente acadêmica, para trabalhar com isso. Estou tocando na faculdade, na FUCAP, duas frentes, né? Eu estou junto a um departamento que a gente tem, que é o Departamento de Desenvolvimento Humano Integral, que a gente chama de DHI, e junto com o Instituto FUCAP, que tem a FUCAP em si, ela tem um projeto chamado FUCAP 120% Sustentável, que atua nessa área. Então, estou fazendo várias ações ESG para a faculdade, que tem funding, que tem financiamento tanto da faculdade quanto de agências de fomento, e estou fechando uma parceria que já é uma parceria, né, com a Secretaria de Meio Ambiente para financiar esse tipo de projeto e fazer algumas ações conjuntas na área de reflorestamento. Então, eu estou tentando em várias frentes, né, abrir vários projetos de pesquisa com vários stakeholders para ter como se fosse um projeto guarda-chuva e isso ser uma das ações lá dentro. Em algum momento isso vai estar rodando mais fluido, né? Com bolsistas de PIBIC, bolsistas de mestrado, bolsistas de doutorado, e a ideia é essa. Eu estou agora tentando ter oportunidade de me associar a grupos como o Escorai para pegar ideias, para ter aconselhamento de qual a melhor forma de implementar isso tudo. Então, eu tenho essa inquietação e estou tentando trabalhar em cima disso. Muito obrigada, você está mais do que tentando, né, Poliana? Você tem vários braços, está quase um polvo de questões aí que são científicas e os desdobramentos que você está já fazendo ações extensionistas. Então, parabéns, muito obrigada. É isso, imagina, eu agradeço. Obrigado. Achei muito interessante, Poliana, essas iniciativas que você colocou, porque acho que se a gente conseguir mesmo, acho que se algum dos colegas, né, alguns dos colegas puder fazer um estudo longitudinal, seria maravilhoso. Mas acho que se a gente também puder pensar numa iniciativa do grupo da Escorai, colocar isso como um projeto de fazer uma coleta longitudinal com uma base de dados compartilhada, uma base de dados que acho que pode ser pública, não só do grupo Escorai, mas pública para uso, né, colocar num agregador de bases de dados público, que isso possa ser usado por outros pesquisadores da área também. Eu acho que seria muito interessante para a produção desse tipo de estudo, porque eu tive essa mesma sensação que o Nelson, né, conforme você foi apresentando, na hora que você falou, então, depois da tragédia, mudou a percepção. E aí eu falei assim, nossa, então teve uma pergunta sobre o antes e o depois, né, porque a coleta a gente imagina que não, a não ser que você estivesse monitorando a região, coincidentemente, uma infeliz coincidência de ter tido a tragédia, né, mas se não, pelo menos uma pergunta de antes e depois. Mas e aí é difícil mesmo, né, fazer a pergunta de como era antes para como é depois, porque você já tem o impacto, né, disso. Então, realmente
é difícil, mas se a gente tiver um monitoramento, aí a gente pode ir vendo outros fatores, né? A gente espera que não tragédias, apesar delas estarem aí previstas, né, nos desastres climáticos, em função de tudo que a gente vem vendo, vem analisando de previsões, mas, independente disso, em termos de mudança no perfil da população, nível educacional, em termos de renda, né, que a gente vê renda subindo, caindo, preços de produtos. Agora, a gente vê muito essa discussão com a guerra da Ucrânia, o quanto que um recurso grande que era para estar sendo investido em mudanças climáticas, ele acaba sendo desviado para esforços para conter a guerra, ou para ajudar os refugiados, etc. Então, a gente vai vendo uma série de efeitos, não, no caso da guerra da Ucrânia, óbvio, talvez não tivesse esse impacto todo, tem outros tipos de impacto, né, para a nossa população, mas que a gente possa ir analisando e vendo essas diferenças acontecendo, essas mudanças acontecendo ao longo do tempo. Eu sempre senti falta, como pesquisadora, de uma base de dados longitudinal como essa. E eu lembro de ter visto, acho que um TED Talk sobre felicidade, né, de uma pesquisa de Harvard, que eles, sei lá, há décadas, né, que eles fazem os estudos longitudinais, e os resultados são incríveis, assim, né, de como eles conseguem pegar alguns resultados e analisar mudanças ao longo do tempo e ao longo da vida, porque eles analisam a mesma pessoa ao longo dos anos, né, ao longo de décadas. Então, como a gente vai mudando também essa nossa percepção de felicidade. Então, eles pegam um construto e analisam uma série de fatores. Então, acho que muito do que você falou aí do seu esforço, acho que vai exatamente nessa perspectiva, nesse desejo que eu tenho como pesquisadora, e eu imagino que isso é muito compartilhado entre todos aqui do grupo. Então, uma questão que você levantou de precisar de financiamento e que a Adriana colocou, então por que não submeter um projeto? Né? Eventualmente a gente podia pensar, talvez, num projeto com 4, 5, sei lá, 6 pesquisadores da rede, né? Mostrando a importância de... A gente tem uma força aqui, que é o fato da nossa rede estar em todas as regiões do Brasil. Então, mostrar como que a gente poderia, né, ter uma coleta de dados nacional com pesquisadores pesquisando e publicando em diferentes partes do país, utilizando-se dessa base de dados, e com isso conseguir um projeto de pesquisa financiado. Talvez eu possa tentar aqui em São Paulo, FAPESP, certamente a gente pode tentar também se abrir edital CNPq, enfim, ou nas outras FAPs, né, dos estados onde cada um aí se encontra. Fica como uma sugestão, de repente, da gente submeter aí alguns projetos nesse sentido. Ou um projeto, mas cada um para a sua própria FAP, né? Isso ia ser sensacional, Kavita, até pensando que é professor, o MEC ele tem tentado estimular as parcerias, né, entre instituições para fazer pesquisa. Ele só não diz muito bem como fazer isso, né? Assim como a internacionalização, né? Que ele também tenta estimular a gente a ter parcerias internacionais, e ele não diz também muito bem como fazer. O bom de não dizer como fazer é que a gente pode estabelecer, de repente, uma forma eficiente e pegar esses recursos. E essa presença nacional é crucial para isso, né? E tem também as pessoas que estão no mercado, tipo o Fabiano, que sempre tem uma ideia não necessariamente com viés acadêmico tão grande, né? Até de possíveis outras parcerias de outros stakeholders. Né? Uhum. Certamente, a gente pode envolver organizações que vão ter interesse nisso também. Eu ouvi hoje, e eu esqueci agora se era CAPES ou se era FAPESP, mas eles acabaram de lançar um edital, PNPD, que é para contratar pós-graduando, pós-doc, né, desculpa, pós-doutorado, e vão ter 2 linhas, e uma delas é em desastres climáticos, né? Então, é para estudar um pós-doc especificamente para analisar isso, e qualquer PPG pode submeter, não precisa ser, que tem alguns que são exclusivos para PPG 5, 6 e 7, nota 5, 6, 7, esse pode para qualquer PPG, né, submeter uma proposta, mas tem que estar relacionada com mudanças climáticas. Eles não falaram mudanças climáticas, eu acho que, se eu não me engano, está como desastres climáticos, alguma coisa assim. Então, de repente, a gente pode pensar aí numa proposta, não é de financiamento de pesquisa, é para a bolsa de pós-doc, né? Mas a gente poderia ter um pós-doc focado nessa questão. O Nelson colocou aqui que foi da CAPES. Foi recente, né, Nelson?
Ah, acabou de sair aí. Legal. Vou ver se eu acho. Se você já tiver aí com o edital, já põe no grupo também lá do WhatsApp, né? Que a gente já monta essa proposta, de repente, falando que é um grupo de pesquisa, né? Se submete e a gente pode ter um pós-doc. Acho que é isso, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre a discussão, a apresentação do Poliano? Eu posso fazer um comentário paralelo, não diretamente sobre a temática? Claro. Na verdade, sim, a gente está discutindo desastres. Nós temos aí Mariana, Brumadinho, que eu estou envolvido. Eu não sei se vocês estão acompanhando, envolvido pesquisando, tá, gente? Maceió. Maceió tem 3 bairros que está literalmente afundando. Então, se a gente está discutindo desastre, a gente teria... Você fala, só um parênteses, Poliano e Gavita. A gente está com um projeto, a gente começou com o CNPq do semestre passado, juntamos 6 IEs, do sul até aqui, até o norte, aliás. E aí você tem um projeto X, e chega o final, você não tem um terço do pedido. Aí eu quero saber como a gente vai executar o projeto, isso não é um terço que foi aprovado, mas faz parte do pacote. Essa discussão agora é nossa, a briga agora é nossa como executar. Eu acho que você tem essa discussão, sem pensar que a região, né, de Maceió, eu tenho uma amiga que está doutorada na UFMG que está fazendo uma parte do processo lá. Ela está com organizações e a questão do serviço. Mas é uma realidade. Infelizmente, está acontecendo. Né? Então, infelizmente, está acontecendo. Já aconteceu o fato, mas a solução não teve e a probabilidade de afundar a qualquer momento outros fatores acontecer, piorar a situação, acreditar tudo que ruim pode piorar e, lamentavelmente, pode acontecer. Então, esse é um ponto interessante. Se alguém quiser aprofundar uma discussão, então, Maceió, infelizmente, é um fato nesse exato momento aí dessa realidade da Braskem. Então, esse é uma triste realidade. Aí eu tenho uma colega, foi minha orientanda de mestrado, e hoje ela está na UFMG, o Ricardo Veiga, e ela está trabalhando justamente, a Ellen, não sei se a Fabiana conheceu, mas a Ellen está trabalhando justamente hoje sobre essa discussão. Ela está em marketing, mas ela acabou dando um viés aí por causa de lógica de serviço e organizações. Então, ela tem um pé muito em organizações, ela conseguiu estar negociando aí esses 2 viés de pesquisa. Então, ela está em campo, já foi em várias situações, a gente discutiu bastante. Então, assim, e eu morei em Maceió, inclusive passei o feriado de carnaval, passei lá, infelizmente não tive tempo de ir ao local porque eu estava com a criança, mas é uma realidade triste, para não falar nada mais do que isso. Obrigado, Cavita, mais uma vez. Patrícia, levanta a mão. Bom, boa tarde a todos e todas. Parabéns, Poliano, pela apresentação. Nelson, eu aprovei juntamente com colegas da UFAL e da UNB, o FPE, um projeto justamente para estudar o acidente lá de Maceió. A gente vai analisar o impacto ambiental, social e econômico, né? Vai ter, na verdade, várias perspectivas, né? A gente tem o pessoal da economia, o pessoal da engenharia ambiental, o pessoal da administração. Eu sou da engenharia da produção, vou ficar mais com a parte social. Então, a gente vai analisar essas, não é pela perspectiva do marketing, né? Mas pela perspectiva aí de analisar os impactos mesmo na sustentabilidade, né? Pelas 3 dimensões. Então, em breve teremos resultados. Mas estamos analisando. São 5 bairros, na verdade, e uma das pesquisadoras, inclusive, que é a coordenadora do projeto, a professora Natália, foi uma das afetadas, morava no bairro Pinheiro. E além desses 5 bairros, a gente ainda tem alguns bairros que são de ocupação ilegal, que eles não quiseram reconhecer, a Braskem não quis reconhecer, né, como para pagar as indenizações, né, e tem toda a análise também que a gente vai fazer sobre a questão do prejuízo com o comércio, né, porque o comércio você tem aí vários prejuízos que, enfim, perca de clientes, né, as pessoas todas estão em outras localidades. Tem também a questão mobiliária, que foi afetada extremamente, né? Então, vamos estudar isso aí. Pegamos pelo edital universal, não conseguimos muito recurso, infelizmente, mas, assim, pelo menos já é um reconhecimento aí do projeto, né? Em breve eu informo para vocês também. Eu queria fazer um comentário. Não sei se é um comentário, se é uma crise existencial, mas primeiro, Poliano, obrigada mais uma vez.
E em relação a essas outras coisas que foram comentadas, com a Vita, nesses projetos, etc., concordo plenamente. Eu acho que a gente tem corpo, né, para começar a pensar nisso enquanto grupo, né, e se de repente Poliano, né, pensar em alguma coisa nesse sentido, com o nosso apoio para a gente levar isso à frente. Em relação especificamente, Poliano, à pesquisa, achei muito interessante, né, também tem alguns comentários que corroboram com os colegas. Uma coisa que também que eu fiquei refletindo, e que eu reflito geralmente quando me deparo com estudos dessa forma, buscando entender o consumidor, né, e a atitude dele em relação a ter um comportamento mais sustentável, ecológico, etc., como queira chamar. Fiquei também pensando como a Adriana falou, em relação como uma situação, como a gente poderia monitorar variáveis parecidas no contexto de Covid, por exemplo, né? E a gente tem visto alguns textos e alguns estudos, tem professores muito mais especialistas no assunto de comportamento do consumidor aqui no grupo, em relação a esse tipo de comportamento mais sustentável, etc. Mas eu fico pensando, quando eu me deparo com esse estudo, com esse tipo de estudo, principalmente na parte de atitudes, em relação a comportamento sustentável, vou chamar assim comportamento sustentável para resumir, tá? Mas eu sei que tem construtos mais específicos, é que quando a gente começa a medir a atitude, eu fico pensando, por isso que eu estou dizendo que é uma crise existencial, talvez de pesquisa, porque eu fico pensando até que ponto isso realmente está medindo, porque a gente fica, todo mundo vai dizer que tem uma atitude, falando de maneira bem, né, simplificada, todo mundo vai dizer que tem uma atitude positiva, ou que quer melhorar a sua atitude em relação ao consumo, ou que, né, quer, né, quando a gente fala em atitude, principalmente nesse construto. Então, eu fico pensando, então, acho que é mais uma reflexão, como a gente pode, né, a gente pensar, muitos pesquisam com consumidor especificamente, como a gente pode encontrar construtos ou outras medidas, né, essa ideia de ter um banco de dados com diversas medidas, né, etc., relacionadas a comportamento de consumo mais sustentável, que possa, de certa forma, andar em paralelo com o que as pessoas dizem que querem fazer, entendeu? Eu quero ser sustentável, todo mundo quer, falando de maneira bem, né? A gente quer, a pessoa quer, mas quanto isso se transforma em ação? Isso me inquieta há muito tempo, porque quando a gente estuda consumidor, porque como é que as coisas vão mudar? Por um lado, a pessoa, como você falou, Poliana, na pesquisa, a pessoa olha para uma tragédia, coisa diz, tanto faz eu ser melhorar meu consumo ou não, eu ser uma pessoa mais consciente, etc., no meu consumo, se vai acontecer as tragédias, se as grandes empresas pensam isso. Eu não sei se no contexto brasileiro a gente tem muito essa coisa de esperar que o governo faça alguma coisa, que as grandes instituições façam, e não tem muito essa questão do consumidor achar que ele pode fazer alguma coisa e que realmente o que ele faça tenha um impacto. Apesar disso, a gente tem visto alguns estudos também fora de consumo que medem essas questões de atitude, né, atitudinais em relação ao consumo, mas que também a gente não vê muitos estudos relacionados a como a gente pode fazer mudança, né? Realmente o consumo mudar e realmente ter E existe muito esse chamado por mudanças mais sistêmicas, propostas de pesquisa com mudanças mais reais. Então, eu não sei nem se isso é uma pergunta, por isso que eu disse, é mais uma crise existencial, e como a gente pode, né, ou talvez, a partir do que você tem estudado, Poliana, que variáveis, ou que construtos, né, ou que medidas você acha que podem ajudar a complementar um pouco essa percepção de atitudinal somente, né, em relação ao comportamento e consumo dessa forma. Obrigada por escutarem meu desabafo. Obrigada, Poliana. Obrigado, Fabiano. Acho que é um desabafo que quem trabalha nessa área, né? Você e a Adriana externalizamos isso aqui, que a gente fica, de fato, aflito, né? Para que essas coisas comecem a funcionar melhor e tenham um caráter um pouco mais objetivo, né?
Eu acho que, uma coisa que eu tenho feito muito, eu tenho dado muitas palestras, participado de muitas mesas redondas ligadas a ESG, falar que se você reduz o consumo de plástico na sua organização, isso já é uma ação ESG e ela é material, né? Você tem a materialidade para comprovar. Isso é melhor do que um relato integrado bonito de uma empresa que não tem materialidade em suas ações. Então, eu acho que esse é um ponto, né, de começar a disseminar essa consciência, né, de que faz diferença, sim, né, quando cada um vai tendo uma atitude individual e vai tentando implementar essa atitude individual nos lugares pelos quais passam. Uma coisa que eu tenho feito muito e tenho visto muito é que a gente tem que começar a mesclar as pesquisas com dados psicométricos com algumas coisas mais concretas ligadas a retorno, custo das empresas, para que a gente, de fato, mostre como isso impacta no todo da cadeia produtiva. Então, tipo, essa inquietação eu tive desde sempre, né? Então, não pensava em seguir carreira acadêmica, mas tinha essa inquietação na graduação. Fiz graduação em Relações Internacionais e fiz doutorado em Finanças, né? E em Finanças eu fui mais atrás do método e da linguagem do que da área em si, né? Então, é uma questão de fazer algumas coisas numa linguagem mais contábil financeira para conversar com as pessoas que são mais assim, e numa linguagem mais ligada às questões sociais, ambientais e atitudinais, como você colocou bem, para quem conversa em outro fórum. E as pessoas que estão dispostas a fazer isso têm que ser esses intérpretes, né? Fazer tradução simultânea quando essas pessoas estão dentro de uma sala de reunião. Então, eu estudei muito método para ambas as áreas para tentar, de alguma forma, atuar nesse intercâmbio. Em relação à métrica, e por ter estudado tanto método, hoje a gente consegue medir quase que tudo, né? Por meio de psicometria de uso de variáveis latentes. A tua preocupação, eu tenho muito ela, Fabiana, uma parte do processo de validação do construto que as pessoas nem descrevem nos trabalhos, que é a validade de conteúdo, né? A validade de face ali. O que aquilo de fato, o que aquela pergunta de fato está medindo, né? O nome do construto é muito bonito, mas às vezes as perguntas não têm nada a ver com o nome, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de sermos mais críticos, né? Há trabalhos que não estão medindo aquilo que se propõe, mas a gente tem boas escalas já validadas que a gente pode adaptá-las para medir quase que tudo no Brasil. E abrindo um pouco o que você falou, existem coisas que acontecem no Brasil que são muito distintas de fora do país. E aí a gente tem que começar a gerar as nossas escalas. E aí, nessa linha do estudo de felicidade de Harvard, por exemplo, né, são pessoas que desenvolveram uma escala e ela começou mais como um processo de validar a escala para ver se ela continua medindo o que ela se propõe ao longo do tempo, e aí vira um baita estudo longitudinal. E aí, para isso, a gente precisa, obviamente, de uma equipe maior, porque sai de trabalhos qualitativos muito amplos, né, bastante esforço para fazer o processo de purificação até chegar na análise confirmatória, análise fatorial confirmatória final, com a escala já ajustada. Eu acho que a tecnologia para fazer isso está nas nossas mãos, né? No sentido de que isso é muito intensivo em pessoas aplicando questionário, software até relativamente comum, né? Que roda em computador comum, então exige mais, são bolsas mesmo, né? Como a gente está discutindo aqui, vocês provocaram, de iniciação científica, um pós-doc, que vai deixar uma pessoa dedicada aí tocando esse projeto por um tempo até que isso se mantenha, né? Então é uma coisa perfeitamente factível, né? O método e a forma de fazer a gente meio que já tem, né? Agora é mais organizar esses esforços para começar a fazer de uma forma mais assertiva. Legal. Acho que está nascendo um projetinho aqui, hein? Que a gente está precisando de um projeto para fazer uma unificação maior, para dar um outro passo com o grupo da Escorai, né? Então, o Poliano está chegando agora, mas a gente vive procurando umas oportunidades
de fazer essa integração maior e projetos, né, que sejam mais Escorai do que individuais. Então, a gente vem nessa busca e parece que a gente vai conseguir agora tentar montar, pelo menos, né, o projeto, e aí buscar financiamento. Legal. Gente, a gente tinha combinado das 5 às 6h30, então eu não quero passar muito do horário. Acho que a gente tinha, eventualmente agora, nos últimos minutos, a ideia de passar alguns recados eventuais. Se alguém tiver algum recado, não precisa ser relacionado a isso, algum outro assunto que quiser passar um recado, pode. O Fabiano já precisou sair, mas ele tinha comentado comigo e com a Fabiana e com a Solange sobre o novo site da Escorai. A Escorai está reformulando o site e com isso vai ter a reformulação também do site da Escorai Brasil, com outras sessões e tal. E a Solange está trabalhando numa proposta das questões do Brasil, que ela vai apresentar para a gente em um momento oportuno. Então, esse era um recado, que a gente em breve vai mandar mensagem lá no grupo sobre isso. Acho que a gente precisa alimentar a página do YouTube e acho que essas gravações que a gente está fazendo é um desses pontos. Queria ver se tem mais algum recado que alguém gostaria de compartilhar. Eu acho que só em relação às próximas reuniões, a gente deve tentar manter essa frequência de mensal, né, Cavita? E a gente está fechando o convite para a próxima apresentação, né, e discussão, mas também sempre que vocês tiverem alguma ideia, né, ou alguma sugestão de tema ou de pesquisa entre vocês, né, podem entrar em contato comigo ou com Cavita, para a gente organizar. Em breve a gente vai, né, dependendo da disponibilidade da pessoa, né, que a gente está tentando, a gente vai mandar algumas propostas de data e horário, conforme a gente fez nessa outra, né, e manda lá no grupo para vocês ficarem acompanhando, né, votarem, ver qual que fica melhor para todo mundo. Eu acho que é isso de recado.